Bom, boa tarde a todos. Damos então início a mais uma reunião do nosso grupo de trabalho, e neste caso com uma audição à Federação Académica do Desporto Universitário, cujos representantes aproveito desde já para agradecer a presença e a disponibilidade demonstrada desde o primeiro contacto. A delegação faz representar, neste caso, por Ricardo Nora, Presidente da Direção, e Francisco Garcia, Administrador. Eu passo a explicar aqui muito rapidamente o funcionamento desta audição. Portanto, nós damos uma intervenção inicial, neste caso à FADU, para 10 minutos. Depois passamos a palavra aos vários grupos parlamentares, que terão a oportunidade de fazer as suas intervenções em tempo a rondar os 3 minutos. Claro que nós damos a devida tolerância, mas pedia que não excedessem o tempo que está definido. E, posteriormente, para concluir, damos novamente a palavra aqui à entidade que está presente hoje, para novos 10 minutos para respostas às questões ou afirmações que sejam colocadas pelos vários grupos parlamentares. Sendo assim, sem mais demoras, eu passo-vos então a palavra para esta intervenção inicial que eu acabei de referir. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar e agradecer esta disponibilidade e este interesse em perceber um bocadinho mais do que é o trabalho da FADU e também do que é o desporto universitário. Falar também nesta ótica, fazer aqui um pequeno enquadramento, que acho que é necessário, no que é a missão da FADU hoje em dia, o que é a missão da FADU ao nível do que é organizar o desporto universitário em Portugal e todas essas dimensões que abrangemos, também importante para esta comissão e para este grupo de trabalho, ao nível desportivo, ao nível educativo e também ela social. Temos também um papel que de facto valorizamos, em que valorizamos esta questão educativa e social e que de facto também está bem presente esta vertente e esta ação no que é os nossos objetivos estratégicos, as nossas medidas e que são as nossas ações que implementamos em Portugal e no ensino, no seio do ensino superior. Nomeadamente, e dar aqui um exemplo, no que é a criação da própria Academia FADU, com um dos projetos que a FADU, que a Federação Académica do Desporto Universitário leva a cabo, que vem reforçar a dimensão e o próprio papel central que a FADU tem na formação integral do que é o estudante-atleta e do próprio atleta-estudante. E assente não só numa relação única com o desporto, com a educação e também ela com a juventude. Falando de medidas, também elas estratégicas. A FADU é uma federação diferente de todas as outras, de uma federação multidesportiva, de utilidade pública desde 1995, tem aqui uma vertente também estudantil, de associativismo estudantil, está inscrita no RENAGE e, de facto, tem estas três vertentes de também promover o que é o desporto universitário em Portugal. Dar nota num dos projetos da Academia FADU, que há pouco falei, em que abrange e que pretende formar e dar ferramentas e promover o conhecimento e a inovação dentro do que são os agentes esportivos, nomeadamente com a Academia de Líderes e Dirigentes, com a Academia de Voluntários, com ações de formação aos nossos treinadores, pretende, de alguma forma, também encontrar estratégias para o que é o desenvolvimento das competências de todos os agentes. Falando de questões de ações ainda mais concretas, e aqui também dar uma nota do que é a abrangência da FADU a nível do nosso território, de quando que são os nossos clubes, falando de ações concretas ao nível da integridade. A FADU nomeou e tem um contacto com alguém da área da integridade, desde 2009 que integra o Plano Nacional de Antidopagem e que realizou nos últimos campeonatos nacionais universitários mais de 260 controlos de antidoping, inclui também ações formativas de antidoping, em que está incluído com uma parceria com a ADOP, com a Autoridade Antidopagem de Portugal. Falar também de ações concretas ao nível da igualdade, ou seja, que de facto o modelo competitivo e que a FADU e as ações que a FADU fazem tem um modelo adequado à realidade geográfica dos nossos países, dos nossos clubes da FADU. De facto, esta vertente também social, desportiva e territorial também é importante para a FADU e, de facto, também no que se trata de troféus coletivos mistos, que assim queremos de alguma forma valorizar também o que é a participação feminina. Não podemos esquecer também do que são estudantes que hoje em dia participam também nos esportes
eletrónicos. A FADU também tem dado um passo nesse sentido, e também com a própria abertura do Museu do Desporto Universitário, que de facto vem celebrar e reconhecer o que é o papel destes agentes desportivos. Também continuar nesta questão da igualdade, falar também do Programa Nacional de Desporto para Todos, que a FADU tem promovido e que cada vez mais tem chegado a cada vez mais atletas e estudantes. Só para perceberem do que são os campeonatos regulares, a FADU tem cerca de 10 mil estudantes atletas, e com este Programa de Desporto para Todos, que estamos a trabalhar, de desporto informal, já chegámos a além desses 10 mil, mais de 20 mil estudantes com quem estamos a trabalhar e que estão a praticar desporto. Falar também no que é o combate à violência no desporto e na valorização, na ética do desporto. O marco negativo e o único que temos praticamente a registrar na FADU foi um marco negativo na final de futebol de 2018, nas fases finais de Aveiro, e que, a partir daí, a FADU tem trabalhado em campanhas de sensibilização, e esta última, que não leves a violência na desportiva, é um marco bastante interessante e que a FADU tem conseguido trabalhar. E desde 2012 que atribui o Prémio de Ética Desportiva do Desporto Universitário, que vem também, é uma das ações com quem a FADU inclui no Plano Nacional de Ética no Desporto, em que está incluído também ao nível do nosso protocolo. Medidas a curto prazo e a longo prazo que nós, FADU, achamos que seja importante serem implementadas. Naturalmente, uma maior aposta e acompanhamento no que é a valorização do estudante atleta, do desporto universitário em Portugal, a monitorização da implementação do Estatuto de Atleta em Portugal, que nunca foi feita desde a sua implementação. Naturalmente, abranger também o seguro escolar, o seguro escolar que abranja o seguro desportivo, em que estenda ao Estatuto de Estudante Atleta a integridade física e mental dos nossos estudantes. Falar também do projeto educativo que as nossas instituições de ensino superior têm e de internacionalização do que é do próprio desporto dentro do ensino superior. Falar em boas práticas e falar também em más práticas que existem no seio das nossas instituições de ensino superior. Falar, por exemplo, do que é o caso do Campos Saudáveis que a FISU, a Federação Internacional do Desporto em Portugal, internacional, promove. Falar disso. Falar também do que é a relação estratégica e colaborativa necessária do desporto escolar com o sistema desportivo federativo. E poder também realizar o que é uma convenção nacional do ensino superior sobre o desporto universitário e sobre também o que é a articulação dos nossos clubes com as instituições de ensino superior. Dar aqui uma nota e pegando até na premissa, e para terminar, pegando até na premissa da NCCA, que é o modelo americano desportivo universitário, priorizando os estudos superiores, bem-estar, equidade e igualdade de oportunidades para que atletas universitários possam ter sucesso em campo, na sala de aula e para a vida. O modelo americano é diferente do nosso, é diferente do europeu, é diferente do português, mas a premissa pode ser igual e, mais do que ninguém, a FADU e os seus clubes e as instituições de ensino superior, com o apoio e envolvimento de todos, podem contribuir para lá chegar. Neste momento, a FADU são mais de 100 clubes, somos praticamente 10 mil atletas a praticarem desporto federado, em que 35% e com 35% pertence ao sexo feminino, são mais de 500 equipas, somos uma federação multidesportiva e que faz um trabalho heroico com mais de 45 modalidades, e dizer que, de facto, hoje os estudantes de hoje serão, e para terminar, os estudantes de hoje serão os líderes influencers da amanhã, por isso é necessário valorizá-los e dar-lhes o conhecimento e ferramentas. Fico disponível para alguns conhecimentos. E obrigado. Muito obrigado pela esta intervenção e apresentação inicial e fazer também um elogio merecido, nós que já andamos nestas andanças, para a capacidade de gestão do tempo, porque não utilizando a totalidade, isto é algo raro e é de enaltecer. Mas agradecendo novamente essa apresentação, passamos então a palavra aos vários grupos parlamentares. Nós, assim como na 12ª Comissão, temos esta boa prática de começar pelo principal partido da oposição e, como tal, a Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD. 3. Força. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Presidente da FADU e os
Ricardo Nora e também Francisco Garcia, saudando a vossa presença aqui e agradecendo a disponibilidade para virem até esta nossa Casa da Democracia, partilhar connosco quer as dinâmicas, quer o desenvolvimento que a FADU tem proporcionado no desporto nacional universitário. Desde já, agradecendo a vossa exposição, me pergunto se será possível depois também partilharmos esta apresentação que exibiram e, em primeiro lugar, pelo Grupo Parlamentar do PSD, quero saudar efusivamente o trabalho que a Federação Académica de Desporto Universitário tem desenvolvido ao longo dos últimos anos e que temos acompanhado com particular atenção. Sabemos que é uma das maiores federações do país. Há pouco o nosso Presidente, Ricardo Nora, falava que já tem mais de 10 mil praticantes filiados, sempre com a preocupação de também a igualdade de género ser um foco determinante, falava em 37% de participação feminina, divididos em 50 ou mais modalidades coletivas individuais, envolvendo mais de 100 clubes e de 500 equipas, organizando anualmente 76 campeonatos nacionais universitários, 48 regionais. Corrijam-me se a minha pesquisa estiver inexata relativamente à atualidade e, mesmo em termos internacionais, tem acompanhado aquelas que são as preocupações da prática desportiva no meio universitário, tendo sido inclusivamente já reconhecida por 5 vezes pela Federação, com o prémio de Federação mais ativa da Europa em 2013, 14, 15, 17 e 18. Portanto, creio que o Sr. Presidente, o nosso Deputado Coordenador, terá partilhado seguramente convosco que que a Assembleia da República está a analisar uma proposta que o Governo apresentou, uma iniciativa legislativa, portanto uma proposta para reforçarmos aquelas que são as ferramentas ou os mecanismos de combate à violência no desporto. Neste sentido, o projeto de lei do Governo pretende modificar o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei 39 de 2009, de 30 de julho. Importa aqui clarificar que se pretende simplificar requisitos, reforçar ajustar a figura do gestor de segurança, reforçar aquela que é a ação das forças de segurança e a comunicação entre elas e, por exemplo, a Autoridade para a Prevenção e Combate na Violência no Desporto e, portanto, todos temos assistido a deploráveis espetáculos de violência nas instalações, nos espaços, nos pavilhões, nos campos e esta tentativa do Governo visa precisamente legislar mais, com maior acuidade esta questão. Gostava de vos apresentar, desculpe, Sr. Deputado, só mais um minutinho da vossa atenção, agradeço a tolerância, fazer algumas perguntas. A primeira delas, como olham para o agravamento do fenómeno na violência do desporto e, em parte, também, ao longo da sua exposição, o Sr. Presidente da FADU já fez algumas considerações em que realmente lhe dão extrema importância, mas gostava de ouvir da vossa parte. Porque surgiu a necessidade de desenvolverem a campanha Não Leves a Violência na Desportiva. Se poderiam comparar o desporto universitário em termos de episódios de violência no nosso território, no nosso país, com outros países da Europa. Em termos da vossa campanha Não Leves a Violência na Desportiva, que balanço fazem da mesma e que outras ações de sensibilização têm sido desenvolvidas com o mesmo objetivo? E uma curiosidade, como trabalham a temática com a assistência às competições? Portanto, a campanha é sobretudo para atletas estudantes, para treinadores, para dirigentes, mas em termos de quem assiste aos espetáculos, também há necessidade de ter um comportamento adequado, se trabalham também nessa vertente ou não.
Que feedback têm recolhido dos vossos atletas relativamente ao esforço que têm feito com o Plano Nacional da Ética e com esta campanha, e relativamente ao quadro legislativo de combate à violência no desporto? Na vossa opinião, se este quadro tem respondido aos desafios que o desporto universitário enfrenta e o que é que consideram que poderia ser melhorado? Desde já, muito obrigada e mais uma vez parabéns à FADU. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, não faz mal. A referida proposta já está agendada para discussão em plenário no dia 23 e, portanto, teremos essa devida discussão para uma proposta tão importante. Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faça. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar a FADU, agradecer a apresentação, que foi bastante elucidativa. Dar o destaque de que este grupo de trabalho, sendo normalmente designado por grupo de trabalho do desporto, entendeu ir um pouco mais além, ou entendeu, não mais além, mas entendeu alargar o seu âmbito de intervenção e para as questões da integridade, para as questões da igualdade e para as questões do combate à violência, como se reparou nas questões já anteriormente colocadas. E, portanto, pelo que tivemos especial agrado na apresentação que foi feita, no cuidado da abordagem do Plano Nacional Antidopagem, ao qual estamos também especialmente atentos, à questão do Plano Nacional da Ética para o Desporto, onde também a FADU está envolvida e no qual também estamos especialmente atentos, e num programa que tem uma designação já utilizada muitas outras vezes, mas que tem toda a pertinência de utilizar, o programa de sensibilização do desporto para todos, que também referiram numa abordagem ao desporto informal, que claramente muitas vezes não é contabilizado e muitas vezes não é considerado, mas onde a FADU pode ter, e tem certamente, um papel determinante, não sendo propriamente um desporto federado, não deixa de ser uma atividade desportiva e não deixam de estar implícitos e perseguidos os objetivos e os benefícios decorrentes da prática dessa mesma atividade. Deixar a disponibilidade para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista para aquilo que entenderem como convenientes, quer na legislação que está em discussão, quer noutro tipo de abordagem que possam sentir que somos úteis. Estamos sempre especialmente atentos àquilo que é a atividade da FADU, quer pela faixa etária onde intervém, quer pela área de intervenção que tem, visto que trabalha numa área onde o abandono, as taxas de abandono da prática desportiva, pelo menos trabalha numa faixa etária onde as taxas de abandono da prática desportiva são francamente elevadas. Sabemos que são elevadas noutras faixas, mas nesta faixa, portanto, mudam as vidas, mudam a forma, mudam os enquadramentos, mudam as lógicas e, portanto, há os jovens que se conseguem efetivamente adaptar e que se conseguem enquadrar este novo processo organizativo, mas a grande maioria sabemos que não consegue ou que não encontra forma de o conseguir e, portanto, a ação da FADU neste aspecto é determinante e é muito relevante. Deixaria 3 perguntas muito simples. Uma é falou nos números da taxa desportiva e da prática desportiva no contexto do desporto universitário, não falou na evolução dessa taxa de participação. Como é que tem sido ao longo dos últimos anos? Tem subido, tem decrescido? Que perspectivas é que estarão a colocar? Como é que tem evoluído também essa taxa de participação ao nível da participação feminina, para as questões onde abordamos as questões da igualdade? Não falou também nas participações e nas representações internacionais. Sabemos que prevêem participação nos próximos Jogos Mundiais Universitários em Chengdu em 23, mas que há outro tipo de participações por parte da FADU e, portanto, se quiserem aproveitar este momento para nos deixar algum alerta ou algum aspecto em que possam estar envolvidos e que mereça e que achem que possa merecer algum destaque, será com todo o gosto e, mais uma vez, parabéns pela vossa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentá-lo a si, também as senhoras e os senhores deputados, e cumprimentar naturalmente a FADU e agradecer pela clara exposição. Dizer que, apesar de fugir um pouco ao âmbito deste grupo de trabalho, que versa sobre a violência e sobre o assédio no desporto, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade de vos ter aqui hoje para assinalar aquelas que têm sido reivindicações justas. Portanto, a FADU tem sido muito vocal a expressar a falta de recursos financeiros no âmbito do desporto universitário, até as infraestruturas neste caso, inadequadas. Também podemos denotar no âmbito do desporto universitário que os atletas queixam-se da falta de tempo para treinar, muitas das vezes também porque as infraestruturas não permitem que os horários de treino sejam cumpridos, outras das vezes também porque o estatuto de atleta também ainda não tem o peso que deveria de ter. Há, acima de tudo, uma falta de reconhecimento dos atletas universitários, sendo muito crítica aqui no âmbito da Assembleia da República, limitamos-nos a expressar votos de louvor, mas depois tem-se traduzido pouco, esta é a opinião do Chega, num apoio concreto a estes mesmos atletas e, portanto, gostávamos de perguntar concretamente se poderiam falar sobre este tema e perguntar o que é que a FADU tem feito para que, de facto, as infraestruturas sejam melhoradas, para que respondam a estas preocupações dos atletas universitários, para que haja mais tempo para treino, para que as competições possam ver o seu nível elevado. Depois, e desculpem esta sopa de letras de perguntas, mas de facto é uma grande oportunidade de estarem aqui connosco hoje. Recentemente, fruto de uma recomendação do Parlamento da Região Autónoma da Madeira, debatemos aqui o estatuto do estudante atleta e o alargamento para a questão das regiões autónomas. Esta proposta foi, vergonhosamente, no nosso entender, chumbada pelo Partido Socialista e, portanto, no nosso entender, continua a haver uma discriminação dos estudantes das regiões autónomas, nomeadamente no desporto universitário. Não sei o que é que podem partilhar relativamente ao estatuto do atleta, ao sucesso ou não que tem tido e se acham que efetivamente as regiões autónomas têm ficado para trás nesta matéria. Depois, concretamente, relativamente à violência e ao assédio no desporto, de facto é assustador quando percebemos que pelo menos 30% das mulheres atletas já alegam ter sofrido situações de assédio durante a sua carreira desportiva e, naturalmente, não deverá deixar de acontecer também no desporto universitário. Portanto, gostávamos de saber o que é que podem partilhar relativamente a relatos de casos de violência e assédio no desporto universitário, se tem havido denúncias, se verificam um aumento ou um decréscimo, dizer que achamos que efetivamente falta de facto um esforço sincero para combater o assédio no desporto. O Chega trouxe um pedido de audição ao Secretário de Estado do Desporto nesta matéria, depois de terem sido conhecidos os escândalos no âmbito do futebol feminino. Esta proposta do Chega foi chumbada, este pedido, porque disseram que o Governo está a fazer um esforço muito sincero no combate ao assédio e, vejam lá, não sei se sabiam, mas criaram uma aba no site do IPDJ onde tem uma campanha de assédio. Portanto, eu tenho a certeza que alguém que tem por hábito assediar mulheres deixa de o fazer porque viu esta campanha e percebeu que, afinal, o seu comportamento não é adequado. Isto manifestamente a ser irónica. Para concluir, e porque já estou a exceder o meu tempo, certamente não estão alheios àquilo que tem acontecido no desporto no geral, mas também no desporto universitário à volta do mundo. Portanto, a inclusão de pessoas transgénero no desporto traz desafios, nomeadamente no que toca à justiça desportiva, se incluirmos as pessoas transgénero nos moldes das competições homens-mulheres. Manifestamente as mulheres ficam numa situação de maior desigualdade, mesmo que haja uma regulação hormonal, as condições físicas são manifestamente diferentes. Como é que vem o desporto universitário nesta matéria? Se já estão a existir pedidos de adaptação neste âmbito? Consideram que isto compromete a justiça desportiva? De que forma é que as mulheres atletas vão ser penalizadas? Vamos pensar no kickboxing, do qual sou atleta, se estiver a competir com alguém transgénero, estou manifestamente numa situação de desigualdade e se calhar até preferirei não competir para garantir a minha integridade física. Portanto, se puderem dar um contributo nesta matéria, nós agradeceríamos. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, nós tínhamos a presença da Sra. Deputada Patrícia Silva Vasco, que se ausentou da sala, deduz também para trabalhos parlamentares. Eu sugeria, se ela, entretanto, viesse à sala e lhe dessemos também a oportunidade para poder fazer a sua intervenção. No entanto, assim sendo feitas estas intervenções, eu passarei novamente a palavra à FADU para as respostas às questões, que foram muitas e, portanto, deduzo que os 10 minutos possam não ser suficientes, mas teremos a devida tolerância para que se possa dar resposta às questões colocadas. Obrigado.
Obrigado. Naturalmente agradecer as questões. Vou tentar não me esquecer nenhuma, mas dar já esta nota inicial. Ou seja, a FADU nos últimos anos, e também falar nesta questão da evolução, a FADU desde 2005 éramos 4.000 estudantes atletas, sem qualquer projeto. Na ótica, ou muito eram os poucos, os projetos de formação do indivíduo, do estudante-atleta, de todos os agentes. E desde 2005, em que hoje somos praticamente 10.000 atletas, estudantes-atletas, em que estamos no Desporto para Todos a abranger praticamente 20 estudantes-atletas, em que estamos a formar agentes esportivos, em que o financiamento da FADU é inalterável praticamente desde 2005. Bom, esta é uma nota que quero dar e que dar nota também que a FADU sempre tem-se adaptado aos tempos que corre, em que se adapta também ao que é a participação e a atualidade, e de facto por isso é que hoje o modelo competitivo da FADU não é o mesmo do que quando era em 2000, não é o mesmo que era em 2005, e que hoje também já estamos a trabalhar para que seja cada vez mais um modelo competitivo em que abranja cada vez mais pessoas e que de facto vá em encontro disso mesmo, ou seja, dar nota que, por exemplo, no que é este ano, ao nível do Desporto para Todos, do que é o desporto informal, ao nível de um projeto que se chama Jogos Universitários de Portugal, em que as equipas que se inscrevem é obrigatório que seja 50-50 de cada género, e de facto também trabalhamos e que tentamos implementar isso dentro do que é e que as pessoas que são apuradas para esse campeonato ou para esse torneio é que são os torneios informais de cada instituição de ensino superior. Ao facto, estamos a ir a cada instituição de ensino superior e a cada clube trabalhar nesse sentido. Para responder aqui, só dar esta nota inicial, dando sobre aqui as questões que nos foram feitas. O porquê do trabalho nesse sentido, na violência no desporto, e porque essa campanha foi de dar nota de algumas situações menos boas. Demos esta nota de 2018, nas fases finais de futebol em Aveiro, e também tendo em conta também do que é a nossa atualidade, do meio e para os agentes com quem trabalhamos, com o público que trabalhamos, que são um público que naturalmente que gosta do desporto, em que muita gente gosta do desporto, em que vê e participa no desporto do nosso país, e de facto também, era como falava há pouco, são os líderes da manhã, e de facto são os nossos jovens com quem queremos trabalhar os comportamentos e a formação dos mesmos. A comparar com outros países, nós temos feito também esse trabalho com a EUSA, que é a Instituição Europeia do Desporto Universitário, e com a FISU a nível mundial, e de facto temos ido nesse caminho em conjunto com muitos outros países. Nomeadamente aquilo que diz respeito ao comportamento do público, que muitos assistem, que muitas vezes temos os nossos pavilhões e instalações esportivas cheias pelos nossos campeonatos e pelas nossas fases finais. De facto, esta academia e o projeto que falei há pouco na intervenção inicial vem também formar o que são os nossos agentes, e que não são só os estudantes atletas que participam nestas atividades, que têm, como há pouco tive a oportunidade até aqui de mostrar, em nível de alguns do que são os nossos temas, algumas que nós falamos, ao nível da ética no desporto, o que é o fair play, a promoção da ética, e ao nível também, naturalmente, do que é a violência no desporto, o que é que são grupos organizados de adeptos, como é que trabalham, como é que é a segurança nessas instalações esportivas. De facto, há aqui também, e este protocolo que há pouco não falei, com a Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, também são notas com quem temos trabalhado e que temos trabalhado o nosso público. De facto, temos respondido nesse sentido. Ao nível da evolução de participantes, acho que já falei. Ao nível de participações internacionais, que acho que também é um ponto bastante interessante. Na última época desportiva para o desporto universitário foi a melhor de sempre ao longo da existência da FADU e ao longo do que é o desporto universitário em Portugal, o que foram atribuições de campeonatos e de feitos dos nossos estudantes atletas, de terem conquistado o mundo e terem conquistado a Europa. Muitos devem ter visto, certamente, do que foram
as nossas participações e também a repercussão que foi nós termos a nossa equipa de futsal feminino campeã no Minho, campeão do mundo, em que foi do nosso estudante também atleta ser campeão de canoagem, os nossos campeões também ao nível de voleibol de praia no Brasil. De facto, conquistámos o mundo e nesse aspecto, ao nível de participações internacionais, estamos cada vez, seja de que género for, cada vez melhor. Ao nível também do que é aqui a questão das regiões autónomas, e também penso ser um ponto bastante interessante. Não vou falar da proposta que trouxeram, mas falar de uma coisa que acho que seja importante. O desporto universitário não chega da mesma forma às nossas regiões autónomas, nem à Madeira, nem aos Açores. De facto, só para terem noção, para a Associação Académica dos Açores, da Universidade dos Açores, poder participar no que foram as fases finais dos campeonatos nacionais universitários, tiveram que pedir um empréstimo de quase 20 mil euros para poderem participar. E isto não é, e o desporto universitário não chega da mesma forma a todo o lado, e de facto há um trabalho que tem que ser feito por parte das instituições de ensino superior e por parte da tutela, para que o desporto, e naturalmente por parte da FADU, e tem o feito, também para que o desporto universitário e que o desporto universitário chegue a todos os nossos estudantes atletas. No que é ao nível do assédio no seio universitário, de facto também temos trabalhado muito nesse sentido. Não têm sido muitos os relatos nesse sentido, mas de facto também temos trabalhado esse aspecto e temos trabalhado também em formar os nossos estudantes atletas. De facto, para rematar, e acho que também fui respondendo a praticamente todas as questões, de facto não há espaço para a violência no desporto, nem na nossa sociedade, e também a FADU tem trabalhado muito nesse sentido, para dar nota de educar os nossos estudantes atletas, de educar os agentes esportivos, dar nota que, por exemplo, nas fases finais de 2021 foram 8 vezes exibido o cartão branco por bons comportamentos aos nossos estudantes atletas, e de facto é este o trabalho que também temos feito no que é a igualdade, do que é a integridade também, do que é os nossos agentes esportivos. E obrigado pela vossa disponibilidade. Muito obrigado pelas respostas às muitas questões. Portanto, como eu tinha dito, se entretanto a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal comparecesse, daria a oportunidade para o efeito. Foi feita a tentativa de contacto, não é? Mas sem resposta ainda. Assim sendo, damos então por terminada esta audição. Novamente agradeço a presença da FADU e congratulo também este crescente e fulgurante desempenho no âmbito até internacional, com muitos títulos que foram alcançados, nomeadamente estes acabados de referir, mas também todo o trabalho que tem vindo a fazer, nomeadamente no âmbito deste grupo de trabalho da integridade, da igualdade e do combate à violência no desporto. E, portanto, faríamos aqui 2 minutinhos de pausa para continuarmos nos nossos trabalhos, para acompanhar também à saída a delegação.